Olá pessoal, essa é a famosa ABNT NBR 16259 que fala sobre sistemas de envidraçamento de sacadas, requisitos e métodos de ensaio. Essa é a norma que é a base para você colocar as regras no condomínio sobre os temas relacionados à segurança quando a gente fala sobre envidraçamento de varanda, vidros na varanda, sacadas com vidro na varanda. Então essa é a norma que vai ter ali todos os requisitos necessários, os mínimos requisitos necessários de segurança para o seu condomínio. Vamos falar um pouquinho sobre ela aqui. Então a gente tem aqui a capa dela, tem aqui todo o sumário, onde essa norma ela foi elaborada de uma forma até para o leigo entender muito bem. Então a gente pode passar alguns detalhes aqui, passar em algumas partes para vocês conhecerem um pouquinho. Mas a gente vai se prender aqui, vai falar um pouquinho dessa vez sobre a questão segurança. Mas aqui a norma, por exemplo, ela fala desde uma tipologia, o que é o vidraçamento, o que é um vidro, o que é o alumínio, o que é uma abertura total, o que é uma abertura parcial dos vidros, os requisitos, os tipos de vidro de segurança para o envidraçamento de sacadas, como desde a fixação dos vidros no perfil, porque tem gente que usa o perfil colado, por exemplo, a Solid usa o perfil parafusado, né, sob pressão, uma tecnologia alemã diferente. Então a gente tem a preparação do local, toda a fixação mecânica, ou seja, fixação na estrutura. Aqui fala a instalação sobre o guarda-corpo, é um tema, se vocês tiverem interesse, a gente pode falar num outro vídeo. Enfim, aqui fala tudo que você precisa saber sobre os requisitos de segurança para o envidraçamento de sacadas na sua casa. A gente vai se prender aqui um pouquinho à questão de segurança, os dois principais ensaios que a norma exige para que o fornecedor tenha esses ensaios aprovados. Isso daí é o mínimo de segurança que ele deve te apresentar. Pelo menos na norma a gente fala aqui 4 principais ensaios. Mas desses 4, hoje vamos falar sobre 2 principais, que são os outros 2 são relacionados a manuseio do equipamento, a durabilidade do equipamento. Né? A gente vai falar aqui sobre a questão segurança do equipamento. Então, para ser seguro, o produto precisa primeiro passar aqui na resistência à carga uniformemente distribuídas. O que é isso, pessoal? Vento. Ele tem que aguentar o vento que vai incidir na varanda. Simples assim. Ah, mas tem gente que não passa nesse ensaio? Um montão de empresa não passa. Tá? E aí, nessa carga uniformemente, você tem que fazer a pressão de vento, tanto assoprando quanto sugando. Né? Depois eu explico um pouquinho mais sobre isso. A pressão de segurança, esse aqui é o outro ensaio, que é resistência a operações de manuseio, que a gente não vai falar. E o outro ensaio, que é os ciclos de abertura e fechamentos, que a gente vai falar numa próxima oportunidade, se vocês tiverem interesse. E a gente vai falar aqui resistência a carga uniformemente distribuídas e o impacto de corpo mole. Tá? O que é o impacto de corpo mole? É como se uma pessoa pegasse e tropeçasse em cima da varanda, no vidro da varanda, esse vidro não pode cair lá para baixo. É o mínimo que esse sistema, esse produto do fornecedor tem que suportar. Então ele tem que suportar vento, né, a pressão de vento, as rajadas de vento que tem na sua cidade e um impacto. Se alguém empurrar, se apoiar ou tropeçar e cair em cima do vidro, esse vidro não pode se soltar com facilidade. Aliás, não pode se soltar. Então vamos... E a gente, para concluir, a gente vai falar nessa questão um pouquinho do relatório de ensaio. Então vamos lá. Aqui tem muita coisa que a norma... Vocês podem comprar isso direto na ABNT, né? E a norma não custa caro, mas vamos lá. Então estou passando aqui rapidamente, aqui mostra um pouquinho do desenho, o que é, mostra até o que é uma roldana, o que são os perfis superiores e inferiores, mostra um pouquinho desses detalhes, como funciona a abertura do equipamento de envidraçamento de sacadas. E aqui, começando aqui nos requisitos, item 5, talvez a parte que
que tem muitas dúvidas aí em muitas cidades, né? Se o sistema utilizar painéis de vidro, eles devem ser vidros de segurança laminados, conforme tem uma outra norma que fala todos os alguns detalhes de vidro laminado, ou vidro de segurança temperado. O tipo de vidro utilizado deve atender aos valores de pressão de vento e os critérios estabelecidos para cada região do país onde o sistema será instalado, conforme estabelecido em 5.6 e avaliado visualmente por meio de sua ruptura. O que a gente está falando aqui, pessoal? O tipo de vidro deve atender a pressão de vento e os critérios estabelecidos para cada região do país. O que significa isso? Que cada região tem uma pressão de vento diferente. Então eu vou mostrar aqui para vocês. E depois, assim, no ensaio, tem locais do Brasil que você pode colocar um vidro de segurança laminado comum, onde tem poucos ventos na cidade, ou prédios baixos, né, onde a incidência de vento é muito pequena, então você pode usar um vidro mais frágil como o laminado. Outras cidades, como ou estados como São Paulo, Rio de Janeiro e o sudeste e sul do país, tem ventos, pressões de ventos mais fortes. A gente vai ver isso aqui no mapa. E aí você precisa ter vidros mais resistentes, tá? O vidro de segurança temperado, ele é 6 a 7 vezes mais resistente do que um vidro comum laminado. Então, aí a gente já começa a entender um pouquinho nessa questão de aonde aplicar cada um dos dois tipos. Quando você faz o teste, para evitar qualquer falsificação de ensaio, a gente colocou aqui que o teste tem que o laboratório tem que quebrar o vidro, fazer a ruptura do vidro para verificar qual vidro foi utilizado de fato no ensaio de laboratório. Outra questão importante é que a espessura do vidro também é um tema muito importante. E isso tem que ser calculado de acordo com a NBR 7199. Aí você define, através da altura do prédio, localização, ensaios de túnel de vento, você define essa espessura. E aí, espessura e tipo de vidro estão completamente conectados aqui, né? Se você tem um vidro mais frágil como o laminado, você provavelmente vai ter que fazer uma espessura do vidro muito maior e, claro, depende também de como esse vidro é fixado. No caso do envidraçamento de sacada, esses vidros eles são presos apenas na parte superior, por perfis superiores e inferiores. Então, por você ter essa fixação só de uma forma horizontal, ou seja, só na parte superior e inferior, esse vidro ele vai se movimentar muito facilmente. Então ele vai embarrigar, ele vai criar uma flecha muito grande. Então essa flecha pode influenciar muito no desempenho do tipo de vidro que você for escolher. Então, vidro laminado, por exemplo, com uma flecha um pouquinho, como ele não vai estar no envidraçamento de sacadas completamente requadrado, né, ou seja, com perfis estruturais de alumínio, por exemplo, em todo o seu perímetro do vidro, então ele vai se movimentar com muita facilidade. E essa movimentação, como é um vidro mais frágil, pode quebrar muito fácil. O vidro temperado não, ele já tem uma resistência de 6 a 7 vezes maior, então quando ele fizer essa movimentação, ele vai ter uma resistência, ele vai aguentar até determinado ponto que a gente vai falar aqui. E a gente fala um pouquinho aqui sobre fixação do vidro, que não é o tema, a gente deixa para um próximo coisa, a preparação instalação, fixação na alvenaria, enfim, todos esses vedação do equipamento, né? E a gente não vai falar sobre isso, instalação sobre o guarda-corpo, que a gente viu aqui, a gente vai falar sobre aqui a questão da pressão, resistência a cargas uniformemente distribuídas. A gente então precisa fazer um teste de pressão de vento positiva e negativa nesse envidraçamento, nesse produto dessa empresa, qualquer que for fazer esse ensaio. O sistema de envidraçamento de sacadas, quando ensaiado conforme descrito no anexo, depois eu mostro para vocês, a pressão de vento de acordo e submetido à pressão de vento de acordo com a tabela 1 para a região que ele é utilizado. Não pode apresentar ruptura, ter o seu desempenho deteriorado, né, depois de você for mexer no equipamento, ou apresentar destacamento parcial ou total, ou seja, soltar qualquer pedaço. Isso que não pode acontecer quando ele sofre uma pressão de vento. Então ele está falando aqui, tabela 1. Então, vamos lá, pessoal. Aqui é a tabela 1.
valores de pressão de vento conforme a região do país e a altura da fachada da edificação. Então, se você tem um prédio, ou vamos falar aqui, ou a gente pode utilizar a altura do prédio, né, ou a quantidade de pavimentos. Então, até 2 pavimentos, até 5 pavimentos, até 10 pavimentos, até 20 pavimentos, um prédio, um edifício até 30 pavimentos. Então, aqui a gente já determina, vamos falar um prédio em São Paulo, vou dar um exemplo aqui, um prédio aqui na região, podemos falar na Zona Sul ou na Zona Oeste, os prédios têm muitos aí por volta de 25 andares, né? Então a gente tem aqui 25 pavimentos. Claro que a gente também tem que considerar se tiver pé direito duplos ou se tiver os primeiros andares, né, sobre solo e etc, tem que ser considerado também, mas vamos falar que é uma média de 25 andares, ou seja, entre 20 e 30, até 30 pavimentos. Aí a próxima coisa que a gente precisa entender é qual região do país nós estamos. Então vamos lá, aqui na próxima página, e aqui a gente tem a figura 5, que é regiões do Brasil de acordo com a pressão de vento, conforme a NBR 6123. Então isso aqui foi retirado da NBR 6123 para a gente ter todo o material necessário para fazer o estudo de vidraçamento de sacadas já dentro da própria norma de vidraçamento de sacadas. Então aqui a gente tem esse mapa. E aí, pessoal, no mapa aqui, por exemplo, vocês vão ver que a região 1, pega ali Rondônia, né? Quem não conhece ali, a região na parte norte do Brasil, é região 1, tá? Vocês só precisam, a gente primeiro aqui vai identificar que região você está. Você tem que identificar que região você está. Então, vamos pegar aqui um outro exemplo, né? Tem um mapa aqui. Vamos lá, São Paulo, o estado de São Paulo, ele tem faixas que está na região 3, tá? A gente está vendo a faixa aqui, e faixas na região 4, pessoal. Então vamos falar que tem trechos de São Paulo que está na região 3 e trechos de São Paulo, que a gente está vendo essa bolinha circulando aqui, está na região 4. Para eu ser mais claro, para eu falar de uma forma mais objetiva para vocês, a capital de São Paulo, ela está na região, pega ainda a região 3, tá? E as partes de São Paulo extremos está na região 3 também. E pega regiões como Campinas e Grande São Paulo, já ao redor de São Paulo, da capital de São Paulo, é região 4. Claro que a gente, além disso, ainda tem que ver algumas questões nessa edificação. Por exemplo, se ela está totalmente livre, se não tem nenhum prédio próximo, se tem barreiras ali, se ela está protegida ou não. Mas vamos seguir aqui, tem outros fatores que são determinantes também para você colocar e calcular toda essa questão de espessura e pressão de vento, mas vamos se ater ao que a norma está pedindo, tá? Então, se a gente pelo menos, se os fornecedores que você selecionar, pelo menos estiverem de acordo com a norma de vidraçamento de sacadas, já é um ponto positivo, é o primeiro ponto e é o mais importante para você avaliar. E aí, aqui, vamos pegar capital de São Paulo ou vamos pegar Campinas, né? Então, a gente já descobriu que São Paulo, capital, está na região 3 e a gente pegou aqui Barueri ou Campinas, região 4, né? Então, vamos voltar aqui e a gente descobriu aqui a quantidade de pavimentos, até 30 andares o prédio que você vai morar. Ah, mas eu moro no primeiro andar. Não importa, a gente tem que fazer um cálculo da torre, né? Eu não posso fazer uma especificação para quem mora no segundo andar, quem mora no 10º andar, quem mora no 15º andar, e aí fica a chance de as pessoas mudarem, te entregarem uma coisa e venderem uma coisa e entregarem outra, ou fazer uma especificação errada é muito maior. Então, a norma é clara nesse sentido, valores de pressão de vento conforme a região do país e a altura da fachada da edificação. Então, descobrimos que a fachada do seu edifício tem entre 20 e 30, 25 andares, então pega aqui nesse quadro até 30 andares, pavimentos, e se está na capital, na região 3. E aí na região 3, a gente precisa aqui descobrir qual que é a pressão de segurança em PA. O
que é isso, pessoal? MPa é pascais. Então, a pressão de segurança, ela tem uma fórmula aqui, que ela já, você faz uma pressão de teste, mas você tem que entregar uma pressão de segurança. Então, achamos aqui que estamos nesse último quadro, até 30 pavimentos, estamos na capital de São Paulo, na região 3, ou seja, a pressão de segurança, aqui no caso, é 1.750 pascais, tá? Então, se eu tiver em Barueri ou na região da proximidade de São Paulo, né, outras regiões, Campinas, por exemplo, eu estou na região 4, aí eu precisaria ter 2.200, o equipamento precisa resistir e de uma forma que, como a gente leu lá no início, sem quebrar, sem se soltar, e quando você for movimentá-lo, sem soltar nenhum componente, sem ele estar deteriorado. Então aí ele precisa suportar, no caso de arredores de São Paulo, 2.210, ou na capital de São Paulo, 1.750 pascais, tá? Pessoal, na própria norma, ali tem um anexo, que a gente viu lá, tem os anexos, e aí tem um exemplo de como você calcular. Eu fiz esse exemplo, a gente montou aqui, né? Que é o anexo D, se eu não me engano, vou checar aqui agora, anexo D, né? Aliás, não, anexo E, se eu não me engano, vamos checar. Exemplo de aplicação da tabela de pressão de vento conforme a região do país. Então, no anexo E, você vê aqui um exemplo que a gente colocou no edifício no Paraná, em Curitiba, né? Exemplo mostrando aqui uma torre, fez até um desenho aqui, mostrando a região que você está, e aí começo a explicar aqui um exemplo. Eu pego aqui a quantidade de pavimentos, acho a quantidade de pavimentos, a quantidade de a altura da edificação, vejo a região que você está, por exemplo, Curitiba está na região 4, e aí a gente vai falando, vou explicando aqui nos mínimos detalhes, tá? Então, quando vocês forem analisar um ensaio de uma empresa de sacadas, vocês precisam olhar a conclusão desse ensaio, se está falando, ele vai mostrar ali, de acordo com esse anexo, ele vai falar vai mostrar o que a empresa fez. E o que essa empresa fez, vai falar se chegou a esses 1.750 ou 2.210 pascais e o que aconteceu com esse produto, tá? No próximo vídeo eu mostro um exemplo de ensaio, tá? Para vocês verem, baseados no que a gente está vendo aqui na norma, tá? E aí, o outro ensaio muito importante que a gente comentou é o ensaio depois que a gente já viu aqui a questão da pressão, né? Do impacto de corpo mole. O sistema de envidraçamento de sacadas, quando ensaiado de acordo com o anexo C, não pode apresentar destacamento ou descarrilhamento, destacamento da fixação, ou seja, não pode soltar nenhuma peça. Como que funciona esse ensaio? Ele joga um peso sobre esse equipamento e não pode quebrar, não pode soltar nenhuma peça. E aí, se acontecer isso, o equipamento é seguro, né? Como eu falei, se a gente tropeça, bate lá, esse vidro não pode sair quebrando, não pode sair voando. Então, esses dois ensaios, pessoal, aí depois mostra, aqui a gente põe até um anexo C, que é um anexo explicando como vai ser elaborado esse teste, esse ensaio, né? Então, com esses dois ensaios, pessoal, você consegue, vai ter o ITEC ou o Falcão Bauer ou qualquer laboratório de ensaios, ele vai fazer o teste nesse sistema de envidraçamento de sacadas do seu fornecedor e vai emitir ali um relatório, vai escrever, olha, quando ele submeteu o equipamento a essa pressão de vento, aqui chegou no 2.210 pascais, quebrou vidro ou não houve alteração, não quebrou nada, não aconteceu nada. E aí no final vai ter uma conclusão falando assim,
O equipamento atende à norma de envidramento de sacadas conforme os ensaios realizados. Então vai ter essa conclusão e vai mostrar uma tabelinha dessa daqui no ensaio e fotos, inclusive, do que aconteceu com o equipamento. Pessoal, esse aqui são os dois principais ensaios. Tem outros, como eu mencionei, né, operação de resistência a manuseio ou ciclos de abertura, mas aí você vai identificar a qualidade do equipamento, né? E hoje as empresas não apresentam nem o ensaio de segurança do equipamento, que são esses dois que a gente mencionou. Então, por isso que eu digo que esses dois são os principais que você deve levar em consideração como um dos itens muito importantes para você escolher sua empresa de envidramento de sacadas. Espero ter ajudado vocês. Fico à disposição. Qualquer dúvida adicional, mandem nos comentários aí. Pessoal, um abraço.